Agora na Mix. Tudo. Mix tudo. Mix 73, boa noite, tudo bem? Chega junto que tá começando mais uma edição do Mix Tudo. Aliás, começando mais uma semana, mais um mês, tem prêmio novo. E hoje vamos falar de um assunto que tá preocupando a maioria dos brasileiros durante a pandemia, da Covid-19. Como economizar, como fazer o dinheiro render e como passar por uma crise, hein? E claro que a gente chamou a nossa economista Bruna Aleman para nos ajudar a dar dicas de como lidar da melhor forma com o nosso dinheiro nesse momento, principalmente. Então eu quero saber de você, vamos começar a semana já pensando no dinheiro, nas finanças. E a pergunta é, você tem o hábito de guardar o seu dinheiro? Você consegue separar aquela quantia, mesmo que pequenininha, todo mês, pro famoso pé de meia? Responde pra gente no 11981801000, é o mesmo esquema, esse é o nosso WhatsApp. A sua participação vale prêmio, como eu disse, começou mais um mês, tem prêmio novo, Tá valendo aqui, nesse mês de junho, um tablet multilaser M10A Lite pra te ajudar a trabalhar, estudar e facilitar sua rotina com a tecnologia que só a Multilaser oferece. Então, aproveita, respondendo o nosso tema, você concorre. Então vamos de música, Só tá começando. Mix tudo. Mix 714, Creed, Don't Stop Dancing. E olha, gente, o Mix Tudo tá bombando. Hoje é segunda-feira, iniciando mais uma semana, mais um mês. E é dia também, segunda aqui, claro, da educação financeira com a nossa economista Bruna Aleman. Então hoje a gente vai bater um papo com ela já mesmo, daqui a pouquinho após o intervalo, sobre a preocupação da maioria dos brasileiros durante essa pandemia. Como economizar, como fazer o dinheiro render, hein? E como passar por essa crise numa boa. Depois do intervalo, então, você não desgruda daí, não. O melhor mix do Brasil. Mix tudo. Mix 717, segunda-feira na Mix. É dia sim da gente falar de dinheiro, educação financeira com a nossa economista querida, a Bruna Aleman. E hoje vamos pegar dicas de como economizar, fazer o dinheiro render e, claro, também, obviamente, passar por essa crise da pandemia numa boa. Será que rola? Bom, mais uma vez a Bruna tá aqui para responder as nossas perguntas. E vamos com a primeira, Bruna. Perdi meu emprego, mas tenho uma reserva. Como fazer corte de gastos nesse momento? Seja bem-vinda, Bruna. Boa noite, Gi, tudo bem? Um beijo grande pra você e todos os nossos fiéis ouvintes do Mix Tudo. Sim. Vamos dar uma continuidade nessa época tão importante de reeducação financeira, Eu queria lembrar vocês antes de responder essa pergunta. Nós sempre temos a oportunidade de fazer um corte nos nossos custos, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. A diferença é que nós, pelo nosso comportamento humano, na hora do aperto, a gente fica mais preocupado ou mais cauteloso. É a mesma coisa a gente não se preocupar muito com a nossa saúde e na hora que você fica doente, você fica um pouquinho mais preocupado e na hora que você fica muito doente, você fica mais preocupado ainda. Também não deveria ser assim, Tudo é uma questão de prioridades. Então, a gente sempre deveria ser disciplinado com as nossas contas. Se eu fosse você, eu pegaria qual que seria uma coisa muito simples de fazer. Papel e caneta. Coloca todos os seus custos, inclusive o quanto você gasta ou gastava em salão de beleza, em barzinho, aquela cerveja que todo mundo gosta, Sim. Academia, assim como as contas básicas, escola, gás, luz. É tudo bem grande mesmo, tá bom? Divide em duas colunas, em essencial e não essencial, todos esses custos. Só com uma visão geral dessa, vocês já vão conseguir se organizar, porque vocês vão olhar tudo que vocês vão ter pela frente, tá bom? Só lembrando que aquela coluna do não essencial, vocês precisam ser bem críticos em relação a isso, tá? Um cabeleireiro, por exemplo, não necessariamente ele seja essencial. Então pense muito antes de fazer isso. Aí, olhando e observando essas duas colunas, vocês vão ver que tem muita coisa ali para economizar. Façam isso primeiro e depois vocês me digam se deu certo, tá bom? Boa, Bruna. Sabe uma coisa que eu aprendi? Agora você falando isso me fez pensar. Quando eu vou comprar algo, eu sempre me pergunto, pera, eu quero ou eu preciso? Eu acho que aí eu consigo decidir se vale a pena mesmo investir o meu dinheiro. Porque muitas vezes a gente compra porque a gente quer. Nem precisar, a gente precisa. Então tá aí. Vamos cortar gastos com coisas simples. Agora vamos imaginar, Bruna, a quarentena me ajudou a economizar porque só gasto com essencial, Muita gente trabalhando de casa, sem pegar transporte, tá dando pra dar aquela enxugadinha. Mas aí, em contrapartida, tem pouco dinheiro. Me fala uma coisa,
pode deixar esse dinheiro que sobrou aí na poupança? Ela é segura, não é? Poder você sempre pode deixar na poupança. O mais importante é economizar e guardar o suado dinheiro, porque todos nós sabemos o quanto é difícil, né? Agora, por que o poder pode? Então, é que seu dinheiro ele não rende na poupança. Mas vamos fazer assim, antes de qualquer coisa? Se você está no estágio inicial, se disciplinando e começando a guardar, deixa o seu dinheiro na poupança bonitinho lá, tá? Não se preocupa muito em investir e tudo mais. Eu tenho muita gente na internet falando para você não fazer isso, que seu dinheiro não vai render e tudo mais. Mas eu peço demais para os meus clientes. Vá no seu tempo. Quando você juntar um valor que pague mais de 6 contas fixas essenciais, aí você pensa em investir e fazer esse dinheiro a mais a ser rentabilizado. Rentabilizado nada mais é do que fazer o seu dinheiro virar mais dinheiro guardadinho ali. Então, resumindo, poupança é segura sim, é a melhor forma de você ganhar uma disciplina nas suas economias. E ao longo do tempo, a gente vai se especializando e você pode até virar um investidor. Tudo no seu tempo. Não precisa ficar preocupado com isso. Tá bom, agora a gente tem um dilema nesse momento de pandemia. Muita gente continua trabalhando, mas claro que o salário tá reduzido. E agora, Bruna, quando o salário diminui, mas as contas não, o que a gente faz para sair dessa? Reduzir o salário, né? Já pegou o papel e a caneta que eu falei antes? Vamos repetir comigo. Sempre consigo economizar. Se mesmo assim você cortou tudo que você podia, que tal a gente começar a ver aqueles custos essenciais? Então, por exemplo, o custo do aluguel, será que ele não está muito caro? Mudar para uma região mais em conta, por exemplo, pode ser uma forma de economia, não pode? Mas você sempre tem que lembrar que às vezes não é mais em conta um aluguel, porque você pode acabar gastando mais com transporte para o seu trabalho, para a escola do seu filho. Então, tudo sempre precisa ser levado em consideração, tá bom? Mas você deve estar se perguntando, nossa, Bruna, agora ela quer que eu mude, né? Calma, gente. Primeira coisa, você não precisa ter medo, tá? E não tenha medo se numa situação dessa você precisa adaptar a sua vida para que você se estabilize financeiramente. Pode ser momentâneo, mas essa angústia de você não conseguir pagar as contas, talvez se endividar, ela pode ser muito pior e muito mais longo prazo, né? Às vezes o seu carro, por exemplo, ele te dá um custo de seguro, ele te dá um custo de manutenção. Você já fez uma conta que talvez se você de vez em quando pegar um Uber, né, ou um transporte público acaba valendo mais a pena? A gente sempre encontra um jeito de economizar e tudo isso vai exigir um esforço. Assim como o seu trabalho, assim como cuidar da sua casa, cuidar dos filhos, porque cuidar das contas e do seu dinheiro deveria ser diferente. Não deveria, né? E nesse momento tem muita gente também renegociando, né? Valor do aluguel, eu acho que vale a pena um diálogo, porque é uma coisa em comum com todos. Com todos é em comum, né? Tipo, todo mundo tá passando pelo mesmo problema agora, então vale a pena um diálogo. Agora, Bruna, vamos pensar pelo lado positivo? Tem como olhar pro lado positivo? O que esse momento pode nos ensinar pro futuro? Bom, acho que como vocês sabem, eu adoro aqueles provérbios de vó, né? Porque definem muito as nossas relações do dia a dia. E eu acho que essa relação da pandemia com as nossas finanças, elas vão ser definidas em uma frase: o dinheiro não aceita desaforo. Então, como eu comentei nas respostas anteriores, ajudando sempre vocês, nós precisamos ter sim uma relação um pouco mais de prioridade e afetiva em relação ao dinheiro. Então, damos prioridades para muitas coisas, precisamos dar também prioridades em relação à saúde, mas o dinheiro, ele acaba sendo a base de tudo isso, inclusive para nós conquistarmos a saúde, conquistarmos uma educação e conquistarmos essa estabilidade financeira familiar, tudo que nós queremos proporcionar para nossa família. Então eu acho que a pandemia e essa relação definida nessa frase, o dinheiro não aceita desaforo, vai mudar a forma que as pessoas vão gastar, a forma que elas vão priorizar o guardar o dinheiro para não ter que passar mais por uma situação difícil como essa. Eu acho que depois dessa muita gente vai poupar nem que seja um pouquinho, aquela gordurinha, só para estar seguro, né? Porque também tem muito a ver com a nossa segurança. Você saber que você tem um dinheiro ali, você fica
mais em paz. E pra fechar, Bruna, o que você tem pra gente? O que você vai deixar a mensagem pra gente começar esse mês com tudo essa semana? Hoje eu queria concluir um pouquinho de uma forma diferente, né? Eu acho que nós estamos algumas semanas falando bastante sobre finanças e eu queria deixar um recadinho pessoal pra vocês. Eu acho que vocês não deveriam se sentir únicos nessa situação. Mesmo eu, como profissional, eu tenho aprendido cada vez mais com as situações de vocês e todos os meus clientes também que eu atendo. Apesar de muitos acharem que nós, economistas, planejadores financeiros pessoais, nós somos experts e tudo mais, sabemos de tudo, nós somos humanos e estamos também suscetíveis aos erros e gastos desnecessários. Então, ao mesmo tempo que vocês aprendem e eu vou ensinando vocês, eu aprendo demais com vocês e todas as perguntas que vocês fazem. Não achem nunca que alguém seja superior, né? Que a sua situação financeira ela seja ruim. Finanças é extremamente pessoal. A sua realidade, os seus custos de vida, eles nunca devem ser comparados e muitos definidos por alguém externo a não ser você. Só nós mesmos sabemos os nossos esforços, tanto para ganhar, quanto para poupar e até para gastar, porque exige esforço para gastar, né? Então, portanto, muita calma nessa hora. Economizem sim, se divirtam sim, mas sempre coloque tudo na balança. Tudo tem seu momento e tudo tem um momento de você colher, né, o que nós estamos plantando. Vamos colher agora os aprendizados que a situação está nos colocando e que essas lições todas que estamos pegando vai mudar a forma que nós vamos ver o dinheiro daqui para frente. Tá bom? Um beijo grande e a gente se vê semana que vem. Fechado, Bruna, sua linda, obrigada. Olha, a Bruna, além de tudo, é a nossa conselheira, vocês estão entendendo, né? Aqui ela não fala de forma geral, não. Todo mundo tem uma realidade diferente e é assim que a gente quer esclarecer todas as dúvidas. Inclusive, quer algum assunto específico? Manda aí no WhatsApp da Mix, que é o 11-988-01000. Bruna pode abordar segunda que vem. Vamos de música? Mix Tudo. Mix 736, Avril Lavigne, I'm With You. E tá rolando o Mix Tudo. Hoje a gente tá falando de dinheiro, como poupar dinheiro. A Bruna Aleman, que é a nossa especialista, expert no assunto, nossa conselheira, já passou por aqui, deu várias dicas. Se você perdeu, pode conferir amanhã no nosso site, no podcast, tá? radiomixfm.com.br. E hoje, 1º de junho, começou o mês dos namorados e o Mix Tudo não vai deixar você passar essa data em branco de jeito nenhum. Se você não consegue ficar um minutinho mesmo, longe do seu amor, a Mix e a Cássio vão te dar 2 relógios, um G-Shock e um Vintage. Para participar, basta você pegar o seu celular e enviar uma mensagem de áudio respondendo o seguinte: por que você não consegue ficar nem um minuto longe do seu amor, hein? Não esquece de enviar com a hashtag MixTudoNamorados pra gente identificar, combinado? Então, se não tem como fazer isso, chama aí o seu namorado, a sua namorada, tá sem tempo pra mandar mensagem, faz isso, manda no nosso WhatsApp com a hashtag MixTudoNamorados, porque você não consegue ficar nem um minuto longe do seu amor. Na semana que vem, vamos colocar no ar as melhores respostas e no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, claro, a gente vai anunciar quem ganhou esse presentaço da Mix. Pega o telefone, manda agora então. Eu vou repetir porque eu sou insistente e o seu amor merece. 11988801000 e porque você não consegue ficar nem um minuto sem ele ou sem ela. Boa sorte, já tem a sua participação aqui. Mix Tudo. Mix faltando 20 para as 8. Tô de volta no Mix Tudo agora com a sua mensagem respondendo o tema. Estamos falando aqui hoje, inclusive a gente já bateu um papo com a nossa economista Bruna Aleman sobre guardar dinheiro, poupar, como se virar nessa pandemia. Eu quero saber se você tá conseguindo guardar aquela gordurinha, sabe? Aquele que seja uma mínima possível, assim, o mínimo possível no seu salário. Você consegue deixar lá na poupança? Assustou com esse momento de pandemia e repensou o quanto é importante você guardar o seu dinheiro? Quero saber. Manda aí no 11988801000. Vamos saber se essa galera aqui faz poupança ou não. Oi, Gi, tudo bem? Aqui é o Renan de Três Pontas, Minas Gerais. Com relação ao tema do dia, relacionado ao hábito de guardar dinheiro, eu te confesso que aprendi a guardar dinheiro vendo vídeos de economistas dando aulas de educação financeira. Isso me ajudou muito, sobretudo agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então a dica é essa:
Vamos lutar pra gente conseguir guardar dinheiro, fazer uma reservinha, viu, gente? Um abraço, Gil, um abraço, Mix. Abraço, obrigado pela mensagem. Pois é, a gente não tem isso na escola, na educação financeira. A gente tem que se virar. Que bom que você conseguiu, né? Dar um jeito na sua vida aí financeira com conteúdos audiovisuais. Por isso que a Mix faz isso, pra ajudar aí os nossos ouvintes. Tem mais? Olá, meu nome é Matheus, eu falo de Salvador. Fala, Matheus. Eu tenho o hábito de guardar dinheiro, guardo sempre pelo menos 5% do que eu ganho. Eu considero isso um hábito muito bom, que deve ser mantido por todos, porque assim